Apesar do nosso fascínio por Marte, o nosso próprio planeta esconde segredos ainda por revelar, desde as profundezas do oceano até as densas florestas da Amazônia e os reinos inexplorados da África abrigam inúmeras novas espécies de micro-organismos e artefatos de civilizações desconhecidas. Juntem-se a nós enquanto mostramos as 20 descobertas mais incríveis feitas por cientistas. Antes de começarmos, garanta já o seu fone de ouvido Philips sem fio, com preço promocional direto da Amazon. Fone de ouvido sem fio com energia para 18 horas, com resistência a chuvas, cancelamento de ruído e Bluetooth 5.1. Compre pelo nosso link no comentário fixado, assim você garante seu produto direto da Amazon Brasil com desconto especial, e ainda contribui com o nosso canal. Número 20. Golfinhos cor-de-rosa. Nas águas turvas do rio Amazonas vivem uma das criaturas mais peculiares da natureza, o golfinho rosa, também conhecido como golfinho do rio Amazonas ou boto. Este habitante de água doce não é encontrado em nenhum outro lugar do planeta, exceto na bacia amazônica. O golfinho rosa é a maior espécie de golfinho de rio, com adultos atingindo comprimentos de 2,5 metros e pesando até 185 libras. Eles têm um focinho estreito e alongado exclusivo que pode medir até 5 polegadas de comprimento. Este nariz em forma de bico é preenchido com 24 pares de dentes afiados em forma de cone. Permitir que o golfinho agarre presas como peixes e tartarugas é uma das características mais marcantes da Amazônia. Golfinho de rio tem sua coloração. Os bezerros são tipicamente cinza quando nascem, lembrando golfinhos nariz de garrafa comuns, mas à medida que amadurecem, sua pele fica rosada ou mesmo a cor vermelha brilhante. Isso se deve aos capilares sanguíneos localizados perto da superfície da pele que os golfinhos usam sua coloração como camuflagem para caçar nos sedimentos preenchidos pela Amazônia quando nadam ao longo do rio Mudi. A pele rosa se mistura para torná-los quase invisíveis para a presa do golfinho rosa. Muito bem adaptado ao ambiente de água doce, suas vértebras cervicais não estão fundidas, permitindo maior movimentação da cabeça. Ao caçar em espaços estreitos e vegetação densa, seus pequenos olhos têm excelente visão na penumbra debaixo d'água. Ele usa ecolocalização para encontrar presas emitindo cliques de alta frequência que ricocheteiam em objetos e retornam ao maxilar inferior. Em algumas partes da Amazônia, os botos cor-de-rosa desempenham um papel nas lendas locais e no folclore. De acordo com tribos nativas como o povo boto, os golfinhos assumem poderes mágicos, como a mudança de forma para humanos à noite. Quando os golfinhos emergem da água em forma humana, dizem que seduzem mulheres jovens e engravidam todas as crianças nascidas. Existem outros diversos contos envolvendo esses tipos de golfinhos, são amplamente divididos em culturas ao redor do mundo. Número 19. Os geoglifos. Espalhados pela floresta amazônica são centenas de enormes desenhos gravados no solo, visíveis apenas do alto, conhecidos como geoglifos. Essas intrigantes obras de terraplanagem retratam formas geométricas complexas de até 1.300 pés de largura escavadas na paisagem. Os arqueólogos estimam que eles foram criados entre 5.000 e 2.000 anos atrás, mas uma questão continua para confundir os pesquisadores que construíram os geoglifos da Amazônia e qual foi a finalidade dos geoglifos serem encontrados. Principalmente na Amazônia brasileira, concentrada no estado do Acre ao longo dos afluentes do rio Purus, a maior parte leva a forma de quadrados, retângulos e círculos, formas pouco encontradas na natureza. Eles foram construídos cavando trincheiras de até 13 pés de profundidade no chão da floresta tropical. Valas então cheias de terra deixando paredes elevadas formando padrões geométricos. Os geoglifos foram construídos por antigas culturas indígenas que habitavam a região antes da Europa. Acredita-se que existam até 450 geoglifos espalhados por 250 acres da floresta amazônica. Eles ficaram escondidos durante séculos sob densa vegetação até serem revelados pelo desmatamento na década de 1970. Ainda hoje alguns geoglifos podem estar desconhecidos sob a copa da selva. Esta nova e aterrorizante descoberta na selva amazônica assustou os escotistas. Enquanto os povos indígenas que projetaram os geoglifos não deixaram registros escritos explicando sua finalidade, o que levou à especulação sobre a possibilidade de que essas formações intrincadas tenham sido criadas por uma espécie avançada que outrora habitou a Amazônia.
Enquanto alguns arqueólogos propõem esta teoria intrigante, outros acreditam nesses geoglifos podem ter servido como locais para orações rituais ou outros direitos sagrados. Número 18 Vale das Baleias. No meio do escaldante deserto do Saara, no Egito, fica um dos sítios fósseis mais surpreendentes do mundo. Antigo cemitério de baleias chamado Wadi al-Itan, conhecido como Vale das Baleias, esta área contém centenas de esqueletos intactos das primeiras baleias que habitavam o mar raso aqui há aproximadamente 40 milhões de anos atrás. Wadi al-Itan se estende por mais de 100 km² no deserto ocidental do Egito, perto da moderna cidade do Cairo, mas quando estas baleias extintas estavam vivas toda a região estava submersa abaixo do Steusmar, as baleias nadaram em uma lagoa com manguezais perto da costa depois de terem morreram. Suas enormes carcaças afundaram no fundo do mar, onde foram enterradas e fossilizadas em camadas de sedimentos rapidamente em direção aos tempos modernos. Os movimentos das placas tectônicas eventualmente empurraram o antigo fundo do mar para cima, expondo como terra seca as areias movediças do Saara gradualmente corroeram o solo revelando os elaborados esqueletos trancados dentro de camadas rochosas do vale. Foram descobertas por geólogos que mapearam a área em 1902, mas seu significado não foi reconhecido até a década de 1980. Os cientistas descobriram mais de 1.500 fósseis de baleias em Wadi al-Itan, a maior concentração desse tipo no mundo. As criaturas preservadas aqui são arcos, uma subordem extinta das primeiras baleias que representam a transição entre os mamíferos terrestres e as baleias marinhas modernas, seus esqueletos fossilizados de 4 patas como um lobo, juntamente com anatomias adequadas para um ambiente aquático. Espécies de archos encontradas no vale incluem Basilosaurus doroanicetus e Pretus. O vale foi protegido como Patrimônio Mundial da Unesco desde 2005 e considerado um dos locais paleontológicos mais importantes no planeta. Número 17 Jaguarundi. Poucas pessoas ouviram falar do jaguarundi, um gato selvagem que habita as densas florestas tropicais e pastagens da América do Sul, mas em 2021 a descoberta de um gatinho jaguar albino extremamente raro na região de Choco, na Colômbia trouxe nova atenção para este felino pouco conhecido. O jaguarundi lembra um cruzamento entre um puma e uma lontra com corpo alongado, pernas curtas, orelhas redondas e cauda longa. Os adultos atingem até 3 pés longos e pesam 9 libras, eles têm pelo curto cinza acastanhado com anéis fracos. Marcas na cauda e nas pernas. Esta coloração os torna mestres da camuflagem, misturando-se à folhagem à medida que avançam. Caçar roedores, pássaros e répteis no chão da floresta. Em outubro de 2021, um agricultor que morava ao longo do rio Atrata, no noroeste da Colômbia, notou um estranho animal branco perto de sua casa. Ao capturá-lo, ele percebeu que era um jaguarundi, só que este tinha uma condição genética extremamente rara chamada albinismo que resultou em pelo branco e nariz e olhos de patas rosa. Percebendo o gatinho era especial, o fazendeiro trouxe para o Hospital de Vida Selvagem de Risaralda para cuidar do bebê jaguarundi chamado Chispa. O Spark tinha apenas 2 meses e precisava de atenção. O hospital lhe proporcionou tratamento e dieta especializada, fórmula para gatinhos com ovos e frango até que ela estivesse forte o suficiente para ser transferida para um centro de reabilitação de vida selvagem. Número 16. Megálitos. Nas profundezas das florestas tropicais do Equador erguem-se enormes estruturas de pedra que sugerem um passado esquecido. Civilização de gigantes na bacia amazônica conhecida como megálitos equatorianos. Esses imponentes blocos de granito lembram uma pirâmide escalonada com até 80 metros de altura, mas sem nenhum registro escrito por trás de suas origens, permanecem envoltas em mistério. As antigas ruínas megalíticas jazem isolado na província de Morona, Santiago, uma região remota 200 m a sudeste da capital do Equador, Quito, composta por pedras empilhadas com precisão pesando até 2 toneladas cada. A antiguidade e a complexidade dessas ruínas surpreenderam os arqueólogos quando descobertas por Explorer Bernard Duero em 2012 com base no intemperismo e crescimento excessivo da vegetação circundante. Duero estima que os megálitos foram construídos há pelo menos milhares de anos e sua localização está longe da Idade Moderna. Civilização nas profundezas da floresta amazônica.
povoada apenas por tribos indígenas, implica que foram construídas por um grupo desconhecido no passado antigo. Isso alimentou especulações de que os megálitos equatorianos poderiam ser evidências de uma civilização avançada, mas esquecida, de gigantes que habitavam na selva amazônica, muito antes da chegada dos humanos. Esta teoria se baseia em antigos contos populares transmitidos entre as culturas nativas da América do Sul, descrevendo uma raça antiga de pessoas muito altas e inteligentes que construíram cidades na floresta tropical. Número 15. O pergaminho de cobre. Tesouro de todos os manuscritos do Mar Morto descobertos nas décadas de 1940 e 50, nenhum intrigou os pesquisadores mais do que o pergaminho de cobre. Este pergaminho altamente incomum foi encontrado por arqueólogos entre as cavernas de Cuma em 1952, mas ao contrário dos outros pergaminhos, o pergaminho de cobre foi gravado em finas folhas de liga de cobre, em vez de pergaminho ou papiro, o que torna o texto ainda mais intrigante. No pergaminho não contém obras literárias ou escritos religiosos, mas parece descrever uma enorme massa oculta tesouro. O pergaminho de cobre é datado entre 50 e 100 DC, vários séculos após o intervalo geralmente aceito para os manuscritos do Mar Morto. Embora encontrados enrolados como um pergaminho, os pesquisadores acreditam que era originalmente uma placa pendurada na parede de um edifício do período do Segundo Templo. A superfície de metal está inscrita com letras hebraicas, mas o dialeto sugere que o pergaminho não foi escrito por um membro da comunidade Qumran como os outros em vez de conteúdo bíblico. O rolo de cobre contém uma lista de 64 locais onde quantidades surpreendentes de prata e ouro foram enterrados ou escondidos no subsolo. Dá descrições irritantemente específicas, como no poço de sal que fica sob os degraus 41 talentos de prata. Estudiosos debatem se este é uma lista de depoimentos genuínos da Era do Segundo Templo ou uma obra imaginativa com a intenção de enganar as tentativas de seguir as instruções enigmáticas e encontrar as supostas hordas de tesouros provaram serem frutíferas. Os marcos e nomes de lugares mencionados em sua maioria não pode ser identificado hoje. Isso levou alguns a rejeitar o pergaminho de cobre como uma ficção antiga. Outros acreditam que isso pode indicar a existência de um verdadeiro tesouro para aqueles capazes de decifrar suas pistas. O debate continua para dividir os pesquisadores. Número 14. Pegadas estranhas sob o oceano. Nas profundezas escuras do Oceano Pacífico, um submersível robótico descobriu algo que deixou os cientistas perplexos. Um rastro de pegadas no fundo do mar, diferente de tudo já visto antes, avistado a uma profundidade de mais de 13.000 pés abaixo do mar à superfície. As pegadas misteriosas medem mais de 2,5 metros de comprimento e estão profundamente impressas no sedimento sólido. Mas que criatura poderia ter deixado um rastro tão enorme no oceano escuro? Profundidades. Os rastros foram observados pela primeira vez em julho de 2022 por membros da tripulação a bordo do navio de pesquisa oceânica Nautilus navegando entre o Havaí e o México em um local remoto. Um veículo com câmera de vídeo operado pairando acima do fundo do mar revelou uma longa trilha de pegadas grandes e consistentes cruzando o fundo do oceano por vários quilômetros. Que a equipe do Nautilus nunca havia encontrado um animal que poderia criar pegadas tão gigantescas no fundo do mar, a mais de 13.000 pés de profundidade, sem a penetração da luz solar para a fotossíntese. Os biólogos marinhos descartaram as baleias como criadoras de rastros, uma vez que nenhuma baleia é conhecida por mergulhar em qualquer lugar perto desta profundidade e as pegadas não correspondem às feitas por nenhum invertebrado conhecido do mar profundo. O animal precisaria ser maior do que qualquer espécie existente em águas profundas para esculpir uma trilha tão enorme. Número 13. Golias. Comedor de pássaros escondido entre tocas escuras e troncos apodrecidos das selvas da América do Sul é o maior do mundo. Espécie de aranha com o nome à play chamada Golias, comedora de pássaros. Esses enormes aracnídeos podem crescer mais de 30 centímetros de comprimento, com presas longas o suficiente para perfurar a pele humana. Mas apesar de sua aparência ameaçadora, os comedores de pássaros Golias não são perigosos para os humanos. O nome é Pterophosa blondi.
Seu nome comum vem de desenhos do século XVIII de uma artista chamada Maria Sabila Marian retratando-os atacando e comendo beija-flores. Na realidade, as aranhas não comem pássaros, eles preferem uma dieta de insetos grandes, sapos, lagartos e pequenos mamíferos. A envergadura das pernas de um comedor de pássaros adulto se estende até 12 cm, tornando-o a maior aranha da Terra em massa e tamanho. Seus corpos atarracados e peludos podem pesar 6 ou aproximadamente o peso de um rato de estimação. Os comedores de pássaros usam seus enormes presas tanto para a caça quanto para a defesa, injetando veneno nas presas que liquefaz órgãos internos. Apesar de suas proporções intimidantes, os comedores de pássaros golias não são uma espécie agressiva quando encontrados por pessoas que eles geralmente fogem ou assumem uma postura de ameaça em vez de morder enquanto comedor de pássaros. O veneno pode causar dor nos músculos e espasmos em humanos, não é letal. O número 12. Os sapos dardo. Entre a exuberante vegetação nas selvas da América Central e do Sul residem algumas das criaturas mais tóxicas da Terra. O sapo dardo todo colorido. Os sapos com pele secretando veneno que pode paralisar ou matar predadores. Pequenos anfíbios evoluíram para usar sua letalidade como um distintivo brilhante e berrante de alerta ao nativo de Dart Frog. Habitat abrange as florestas tropicais úmidas do México ao Brasil. A maioria das espécies medem apenas 1 a 2 polegadas de comprimento, mas compensam seu tamanho pequeno com venenos alcaloides altamente potentes que grudam na sua pele. O sapo dardo dourado carrega veneno suficiente para potencialmente matar 10 homens adultos. Esses sapos provavelmente acumulam suas toxinas a partir de uma dieta de alcaloides artrópodes ricos como formigas e milípedes. Sua cor brilhante, padrões de vermelho, amarelo, verde, preto ou azul usados, mostra que eles são predadores potenciais do perigo. Algumas tribos indígenas aplicam secreções de rãs dardo nas pontas das raízes usadas para a caça, que deu origem ao nome do sapo dardo. Número 11. Flora da Amazônia. Abrangendo mais de 2,7 milhões de milhas quadradas em 9 países da América do Sul, encontra-se a vasta região selvagem da Amazônia. A floresta tropical sob o dossel Toverin Emerald é um país das maravilhas botânicas. Mais cientistas de florestas biologicamente diversas na Terra estimam que a Amazônia contém cerca de 40.000 espécies de plantas exóticas, orquídeas e água mentem para árvores de recursos, fornecendo alimentos medicinais, e abrigam mais de 5.600 espécies de árvores nativas do maciço amazônico. Capo e as árvores SAB chegam a 40 metros de altura, enquanto figueiras e raízes de Bannon se entrelaçam ao longo do chão da floresta. Antigos gigantes formam pilares ecológicos que sustentam até 90% da vida terrestre na Amazônia e gerando 20% do oxigênio da Terra. Mas muitos segredos ainda estão escondidos nos matagais da Amazônia. Os botânicos acreditam que apenas uma fração das plantas da floresta tropical foi estudado em busca de propriedades benéficas potenciais. Na medida em que a ciência moderna investiga novas substâncias exóticas, compostos emergem com antimicrobiano, anti-inflamatório, anestésico, anticancerígeno e outros efeitos de cura. Número 10. Da tribo Acri. Nas profundezas da Amazônia, intocada floresta tropical entre o Peru e o Brasil, habita uma das últimas tribos indígenas isoladas da Terra, conhecida como Acri. Eles evitam violentamente qualquer contato com a civilização moderna, atacando os estrangeiros que invadem seu território, que protege esses caçadores-coletores da floresta tropical. Enquanto estuda seu modo de vida, representa um desafio ético. O habitat remoto do AC próximo ao Rio Brasil e Virra era desconhecido até que levantamentos aéreos na década de 1990 fotografaram cabanas de palha em pequenas clareiras. Alguns encontros ocorreram quando guerreiros do Acre brandiam spears em aeronaves voando baixo. No entanto, o contato direto foi evitado para minimizar a interrupção de seu estilo de vida tradicional. A Fundação Indiana classifica os Acri como uma tribo isolada e se esforça para protegê-los das doenças modernas e do choque cultural. Sua população provavelmente chega a menos de 100 indivíduos na tribo do Acri. Mudam seus acampamentos frequentemente, fugindo para as profundezas da selva densa para evitar ameaças percebidas. Sua recusa em ser integrados à sociedade é um caso sem precedentes no Brasil moderno. Número 9. Da Suécia. A Ilha da Bruxaria. Na costa enevoada da Suécia fica no pequeno corredor de Blyung da Donzela Azul, onde labirintos de pedra em ruínas sugerem um passado sombrio de rituais de magia e bruxaria.
Os arqueólogos começaram recentemente a escavar a remota ilha, revelando altares, capelas e outras estruturas usadas para práticas ocultas antigas, mas muitos mistérios ainda cercam toda a natureza de seus direitos pagãos. Blajunum fica na reta de Kalmar, no Mar Báltico, com apenas 1 quilômetro de largura e 86 metros de altura acima do nível do mar. Seu nome deriva do azul neblina que cerca a massa de terra granítica de Uni, hoje desabitada. É considerada uma das ilhas mais mágicas da Suécia, baseada nas lendas de bruxas do século XVII. Reunindo-se aqui para pesquisadores de rituais, mapeando e escavando a ilha, localizou os restos de um grande labirinto de pedra com marcas de copo esculpidas no revestimento, falésias à beira-mar e as fundações de várias capelas circulares. Estas descobertas apontam para os locais que foram usados para adoração e cerimônias pagãs séculos atrás, mas as escavadeiras ainda não encontraram nenhum resto humano ou objetos usados conclusivamente em reuniões locais de magia negra. O folclore descreve a ilha como um ponto de encontro de bruxas que chegam na quinta-feira voando em vassouras ou cabras comungar com o próprio diabo, enquanto as histórias provavelmente exageravam as práticas ocultas que os arqueólogos acreditam que eram antigas. Culturas realizaram rituais do solstício e outras cerimônias em Blyungfrun entre 901,50 DC. A ilha parece ter tido uma importância espiritual especial, mas seja para a bruxaria ou para os nórdicos ou para qualquer outro grupo, ainda permanece obscuro. Número 8. Estátua de Buda. Há séculos, um templo na China exibiu uma estátua dourada brilhante de Buda meditando, que se acreditava ser uma figura sólida esculpida, mas quando a estátua passou por uma varredura em 1996 e revelou um segredo surpreendente escondido dentro da múmia perfeitamente preservada de um monge budista que viveu há mais de 1000 anos. Estátua originada do Templo de Buda de Lunga, no noroeste da China, criada durante o século XI Lea dinastia, a figura ornamentada de Buda foi revestida com tinta dourada e sentada em posição de meditação. A década de 1990, antes da mudança do museu, mostrou que o exterior dourado realmente escondeu um sarcófago contendo ossos de órgãos internos e o corpo intacto de um mestre espiritual transformado em múmia. Ainda mais chocante foi a excelente condição do monge mumificado, provavelmente um professor ou abade de alto nível. Ele se automumificou após suicídio ritual por volta do ano 1000 DC. Seus restos mortais ainda continham órgãos e tecidos, ao contrário das múmias egípcias. Sem essas partes, sua cabeça continha um pequeno maço de pedaços de papel impressos com antigos caracteres chineses para proteção. A automumificação foi um processo cansativo perseguido ao longo dos anos para obter a iluminação, envolveu quase morrer de fome, ingerindo sucos de laca tóxicos para preservar o tecido e meditar até a morte enquanto selado no subsolo. O corpo preservado serviu como um testamento eterno para a devoção espiritual dos monges e conquistas. Número 7. Cobras gigantes. As selvas fumegantes da Amazônia são lar da maior espécie de cobra do planeta, a notória sucuri verde, que esses gigantes podem atingir comprimentos surpreendentes de 30 pés e pesam mais de 500 libras, tornando-os o ápice predadores da floresta tropical. Uma tribo amazônica, o povo Vani, até adora sucuris como algo sagrado e chama elas de espíritos guardiões da floresta. A anaconda verde habita pântanos e se move lentamente. Em todo o norte da América do Sul, sua pele morena estampada com manchas ovais escuras fornece camuflagem ideal entre a vegetação da selva. Usando poços especializados em detecção de calor, eles atacam presas, como porcos selvagens, veados e capim com a velocidade da luz. Essas cobras não contêm veneno, elas matam suas presas exercendo uma pressão nelas. Elas grudam corpos musculosos ao redor da presa e apertando com mais força a cada respiração até que o fluxo sanguíneo pare. Eles podem consumir a presa inteira usando ligamentos cranianos flexíveis para engolir animais maiores que sua própria cabeça. Seu apetite voraz significa que essas cobras só precisam se alimentar uma vez a cada várias semanas, o que dá um longo tempo para elas seguirem procurando novas presas. As supernacondas mencionadas nos filmes podem ser uma realidade impressionante. Em 2014, uma enorme fêmea com mais de 18 pés de comprimento foi encontrada no Brasil, prova que a espécie pode atingir proporções quase míticas. Número 6. Árvores ambulantes.
Nas profundezas da pantanosa floresta amazônica cresce uma espécie incomum de palmeira que parece se desenraizar e caminhar através da selva conhecida como Socratias ouro ou a árvore ambulante. Esta bizarra planta tem raízes de palafitas especialmente adaptadas que permitem que ela se mude continuamente para condições ideais, mas apesar das aparências, a árvore ambulante não pode realmente andar sozinha. Surge a aparência impressionante de Saktia de suas raízes projetando-se para cima do solo. Em vez de crescer para baixo, essas raízes expostas podem alcançar mais de 9 pés de altura elevando o tronco e dando a impressão de que a planta está andando nas pernas estendidas. Na realidade, as raízes incomuns proporcionam estabilidade e umidade à absorção em solos encharcados da floresta à medida que a base do tronco apodrece após vários anos de crescimento da palmeira inclina-se ainda mais para fora sobre sua palafita angulada raízes. A árvore se adapta criando raízes adventícias do lado oposto ao lado do tronco em solo fresco enquanto as raízes velhas se decompõem. Isso cria uma ilusão de que a palmeira está dando passos à frente. Os botânicos especularam por muito tempo se a árvore ambulante poderia se reposicionar ativamente. Sua raiz se inclina para migrar em direção a lacunas de luz solar ou solo mais úmido, exibindo uma forma limitada de mobilidade detalhada. As observações confirmaram agora que o crescimento da raiz de soca depende de fatores ambientais e não de um sistema autônomo de movimento. No entanto, a árvore ambulante permanece uma visão mágica, parecendo andar na ponta dos pés pela selva emaranhada, mas tudo isso não passa de uma pequena impressão. Deixe nos comentários o que você tem achado dessas criaturas até esse momento e dessas fascinantes descobertas da selva amazônica. Número 5 Basiliscos. A floresta tropical da América Central e do Sul vive um lagarto extraordinário com a aparente capacidade de correr na água. O basilisco, também conhecido como lagarto de Jesus por seus pés correrem água nas patas traseiras, o basilis pode correr a velocidades superiores a 4 milhas por hora graças às adaptações que apoiam seu talento para caminhar na água. 4 espécies de basilisco habitam as florestas tropicais do sul do México ao noroeste da Colômbia. Têm em média 20 polegadas de comprimento, incluindo a cauda que representa 2/3 do comprimento do corpo. Pequenas abas de pele ao longo dos dedos dos pés e da cauda fornecem área de superfície extra permanecendo à tona enquanto correm no topo da superfície da água. Mas como o basilisco consegue esse desafio? A física manobram enquanto eles sprint. Os basiliscos batem os pés contra a superfície da água enquanto contraem os dedos dos pés para maximizar entre em contato com escamas côncavas e franjas repelentes de água em seus pés ajudam a evitar afundar sua cadência rápida. A moldura de luz gera impulso mantendo-os brevemente no topo. Os basiliscos de água ondulantes ativam essa habilidade de evasão predadores perto da água, mas eles só conseguem mantê-la por curtas distâncias abaixo de 150 pés antes que sua energia acabe e eles devem nadar. Número 4 Mata-mata. Uma das criaturas mais bizarras que habitam nos remansos pantanosos da Amazônia é a tartaruga mata-mata, cuja aparência pré-histórica lembra uma árvore retorcida. Esta espécie embosca presas usando furtividade, camuflagem e um ataque extremamente rápido para aspirar peixes desavisados direto para sua boca cavernosa. A mamata carapaça expansiva se alarga para cima e para fora como rocha de lava irregular, disfarçando-a perfeitamente entre galhos caídos e deixa apenas os olhos do mata-mate e o focinho em forma de snorkel. Ela fica em alerta para a passagem de peixes quando a presa se aproxima dentro do alcance. A tartaruga suga instantaneamente a vítima em sua cabeça larga como um aspirador de pó. A característica mais estranha dessa criatura é a estranha cabeça triangular empoleirada. Retalhos de pele solta no corpo e uma crista irregular com dentes de serra completam o disfarce. Quando mergulhado na concha, essa aparência de pesadelo dá ao mata-mata o apelido de horror terapim. No entanto, apesar de toda a sua ferocidade, o mata-mata é inofensivo para os humanos. Eles consomem apenas peixes, crustáceos e outros pequenos animais aquáticos. Número 3 Antigo relógio de porco. No mundo antigo, contar as horas não era tão simples quanto olhar para um relógio de pulso. Uma das coisas mais intrigantes era conseguir fazer isso. Os primeiros dispositivos de cronometragem eram o relógio solar portátil usado no Império Romano,
com o formato criativo de um presunto, portanto ganhando o nome descritivo relógio de porco recriado recentemente em 3D. Imprimir este antigo e não convencional mostrador de horas demonstrou uma complexidade inesperada em tecnologia. Durante a época romana os horários, em vez de um mostrador fixo, o relógio do porto era uma versão portátil que permitia aos cidadãos controlar as horas durante as viagens. O dispositivo consistia em uma base de bronze em forma de presunto gravada com um grelha marcando os meses, horas e dias com um pequeno gnomon ou ponteiro na base. Serviu como braço do relógio de sol, lançando uma sombra nas marcações enquanto o sol se movia no céu. O relógio de porco cheio estava pendurado verticalmente por uma corda mantendo a base horizontal enquanto os raios do sol incidem durante as diferentes estações. A forma deu-lhe o apelido de relógio de porco, embora seu nome oficial fosse Salarium. O relógio romano foi muito utilizado para saber as horas pelos trabalhadores e pelos soldados. Pesquisadores imprimiram em 3D um modelo funcional de relógio de porco para analisar como ele funcionava. Eles descobriram que o uso do dispositivo exigia um conhecimento profundo dos princípios do relógio de sol e do caminho solar, mais do que apenas informando a hora do almoço ou a hora do jantar. O relógio dependia do ajuste para variáveis como estação de latitude e época do ano para funcionar corretamente. Nos dias de hoje dificilmente alguém saberia regular esse relógio sem ter um vasto conhecimento das estações e do tempo. Número 2 Manuscrito Wojciechoi. O manuscrito Wojciechoi é um livro intrigante que se acredita ter sido escrito na Itália durante o início 1400, contém mais de 240 páginas de escrita enigmática acompanhada por bizarras ilustrações de plantas, mulheres nuas e símbolos astrológicos. Embora tenha sido estudado pelos principais decifradores de código durante séculos, ninguém conseguiu decifrar o texto. O livro mais misterioso do mundo. O manuscrito leva o nome de Wilfred Wojciechoi, um livreiro polonês que o comprou em 1912 depois de encontrá-lo em um colégio jesuíta datando por radiocarbono. Suas páginas de pergaminho indicam que foi criado entre 1404 e 1438 durante o período italiano Renascença. Mas não há plantas ou estrelas identificáveis que forneçam mais pistas de que o texto foi escrito da esquerda para a direita em uma escrita elegante sugerindo uma língua deliberadamente desconhecida. O manuscrito Wojciechoi contém mais de 17.000 caracteres escritos em algum tipo de análise estatística cifrada complexa. Revela que provavelmente contém um significado real e não é algo sem sentido, mas não há padrões que foram identificados ou que surgiram que permitiriam decodificá-lo. Não há sinais de pontuação ou indicações de abreviações. A escrita flui suavemente como em um idioma real, mas todas as tentativas de combinar palavras vesi com idiomas conhecidos falharam. Duas teorias dominaram sobre o significado do manuscrito. Primeiro, ele contém texto real em um código ininterrupto, ou segundo, é uma linguagem inventada que cobre conteúdo fabricado, possivelmente para enganar um medieval royal patron. Mas outras questões permanecem. Por que algumas páginas estão faltando e por que não mostra correções ou revisões? A origem e o propósito do manuscrito atormentam os pesquisadores até hoje. O que está escrito nesse livro? Número 1 A cidade perdida da China. Um fazendeiro na província chinesa de Sichuan tropeçou em um vasto poço contendo milhares de antigos artefatos de jade e bronze. Pouco ele sabia que esses objetos misteriosos eram os restos de uma civilização avançada perdida na história, o Sannin Dewi. O maior mistério não foi a descoberta em si, mas como e por que o canto Dewi desapareceu completamente há mais de 3.000 anos. O Dewi cantante habitou a cidade de Guang'an, perto da cidade central chinesa de Chengdu, durante a Idade do Bronze, por volta de há 3.000 anos atrás. Em seu pico, eles construíram uma enorme cidade nas margens do rio Mang com sistemas de irrigação avançados para apoiar a agricultura. Eles foram um rival contemporâneo da dinastia Shang, uma das primeiras sociedades complexas da China. Apesar de ser uma civilização urbana sofisticada, eles, assim como diversas civilizações antigas, sumiram completamente sem deixar nenhum registro. Quase todo o conhecimento sobre eles vem de objetos escavados, jades intrincadamente esculpidos, enormes estátuas e máscaras de bronze.
presas de elefante e outros artefatos. Os artefatos exibem notáveis técnicas nunca antes vistas na China antiga, indicando uma cultura única, separada das dinastias tradicionais. O que aconteceu com essas pessoas que moram na cidade avançada continua sendo um quebra-cabeça não resolvido. A cidade foi abandonada enquanto muitos artefatos parecem ter sido destruídos e queimados intencionalmente antes de serem enterrados em covas dentro dos muros da cidade. Massas populacionais inteiras desapareceram, deixando apenas restos quebrados de sua cultura para trás. Não esqueça de conferir o comentário fixado e deixar sua opinião sobre qual ministério desde vídeo mais tocou você. Até uma próxima!